Olá, sejam bem-vindos ao canal. Vamos começar mais uma leitura, desta vez do livro de João. Muito obrigada pela sua inscrição, muito obrigada pela sua companhia. Que Deus possa abrir o nosso entendimento e a gente receba essa palavra desse livro que é tão lindo, que é o Evangelho segundo João. E o capítulo 1 diz assim: Em princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Este estava em um princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos os homens, através dele, pudessem crer. Ele não era a luz, mas foi enviado para dar testemunho da luz. Essa é a verdadeira luz, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Mas os muitos que obedeceram a eles deu o poder de se tornarem os filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. João deu testemunho dele e clamou, dizendo: Este é aquele de quem eu falei. O que vem após mim é preferido antes de mim, porque ele era antes de mim. E da sua plenitude todos nós recebemos e graça sobre a graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Nenhum homem viu a Deus em qualquer momento. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, ele o declarou. E este é o testemunho de João, quando os judeus enviaram os sacerdotes e levitas de Jerusalém para lhe perguntarem: Quem és tu? E João confessou, e não negou, mas confessou: Eu não sou o Cristo. E eles lhe perguntaram: Então, quem és tu? És tu Elias? E ele disse: Eu não sou. És tu um profeta? E ele respondeu: Não. Então eles disseram-lhe: Quem és tu? Para que possamos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que tu dizes de ti mesmo? E João disse: Eu sou a voz de um que clama no deserto. Fazei reto o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que foram enviados eram dos fariseus. E eles perguntaram-lhe, dizendo: Por que então tu batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu, dizendo: Eu batizo com água, mas está entre vós a quem vós não conheceis. Ele é aquele que vem após mim, que é antes de mim, cujos calçados eu não sou digno de desatar as correias. Essas coisas aconteceram em Betânia, além de Jordão, onde João batizava. No dia seguinte, João vê Jesus vindo até ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que carrega o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu disse: Depois de mim vem um que tem preferência sobre mim, porque ele era antes de mim. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse revelado a Israel, por isso vim batizando com água. João testemunhou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e permaneceu sobre ele. E eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água, este disse para mim: Aquele sobre quem vires descer o Espírito e sobre ele permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e testemunho
de que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava novamente ali com 2 de seus discípulos. E olhando para Jesus enquanto ele caminhava, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos o ouviram falar e seguiram a Jesus. Então, Jesus virou-se e, vendo que o seguiam, disse-lhes: O que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido significa mestre, onde tu moras? Então Jesus disse-lhes: Vinde e vereis. Eles foram e viram onde morava, e permaneceram com ele aquele dia, porque era cerca da hora 10ª. Um dos 2 que ouviram João falar e o seguiram era André, irmão de Simão Pedro. E ele encontra primeiro ao seu próprio irmão Simão e disse-lhe: Nós encontramos o Messias, que traduzido significa o Cristo. E ele o trouxe a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, serás chamado Cefás, que traduzido significa uma pedra. No dia seguinte, Jesus queria partir para a Galiléia e encontra a Felipe, e diz-lhe: Segue-me. Ora, Felipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Felipe encontra Natanael e lhe diz: Nós encontramos aquele quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael lhe disse: Pode haver coisa boa vinda de Nazaré? Felipe respondeu: Vem e vê. Jesus, vendo Natanael, aproximou-se dele e disse a seu respeito: És um verdadeiro israelita, em quem não há engano. Natanael lhe disse: De onde tu me conheces? Jesus respondeu dizendo: Antes que Felipe te chamasse, quando tu estava debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu dizendo: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu: Porque eu te disse, vi-te debaixo da figueira, tu crês? Coisas maiores do que estas verás. Ele disse: Na verdade, eu vos digo, de agora em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem.